As pessoas que estão assistindo a cena estão muito confusas, afinal é um lugar muito esquisito de se ver um caixão cinza quase branco chegando, mas é exatamente isso que acontece. O carro funerário parou na frente do local e a fila das pessoas esperando ali para entrar ficou extremamente confusa com a cena. Ninguém ali estava usando preto e muito menos esperando participar de um funeral, e assim a confusão se espalhou entre as pessoas na fila, e algumas delas murmuravam algo do tipo: por que tem um caixão chegando aqui mesmo? O caixão foi descrito como cinza, mas no vídeo que tem desse momento eu achei ele meio perolado, quase branco até. E algumas pessoas disseram que acharam o caixão pequeno demais para ser de uma pessoa adulta e ele parecia ter sido feito para alguém muito pequeno. Os homens responsáveis pelo transporte entraram com o caixão no prédio sem dizer absolutamente nada, deixando as pessoas na fila ainda mais confusas. E quando elas finalmente conseguiram entrar no prédio, a primeira coisa que as pessoas viram lá dentro foi esse bendito caixão cinza ou branco pérola, bem no centro da cena toda, com flores brancas em cima dele. Em um canto tinha um livro de convidados para que todos que passarem por ali escrevam seu nome e prestem as condolências à pessoa falecida. E até tem um bloco de papel para quem quiser escrever um bilhete ou uma carta dedicada à pessoa falecida. E essa pessoa se chama Itami. Lá também tem uma foto do Itami usando uma blusa branca toda manchada de algo que parece muito sangue, usando uma venda também branca nos olhos e segurando uma rosa branca. A foto seria uma escolha bastante peculiar, talvez até perturbadora se fosse de fato o funeral de alguém, mas tudo isso na verdade é parte do espetáculo do cantor David. O nome dele se escreve D4VD e a música dele estava começando a bombar muito nos últimos anos, tipo, muito mesmo. Entre os grandes hits dele, a gente tem Here With Me e Romantic Homicide. Recentemente ele fez uma colaboração com o jogo Fortnite na música Locked and Loaded. Feel It fez parte da trilha sonora de Invincible e Remember Me em Arcane. Tá entendendo por que eu digo que a carreira do moço estava começando a bombar, né? E tudo isso que a gente viu, esse momento com o caixão sendo trazido e todas as homenagens sendo prestadas, foi o marco inicial da turnê mundial, a Withered Tour. E como em geral o tema de toda a arte do David fala muito da morte, da brevitude, breveza, gente, me fugiu a palavra agora, mas de como a vida é breve. E por isso ele achou que seria uma ideia incrível trazer um caixão para que os fãs dele prestassem as homenagens para o Itami, que era o alter ego artístico do David. Ok. O início da turnê dele foi no dia 30 de julho de 2025, e aí nem 2 meses depois, no dia 8 de setembro de 2025, tudo mudou. Literalmente tudo. Esse foi o dia que explodiu a notícia de que um corpo tinha sido encontrado em um porta-malas de um carro que pertencia ao cantor, e poucos dias depois a polícia revelou que a pessoa encontrada era uma garota de apenas 14 anos de idade, chamada Celeste Rivas Hernandez. Imediatamente a internet começou a se perguntar se o David teria alguma ligação com a vítima, ou algum amigo ou funcionário dele, talvez. O que raios aconteceu, né? Afinal, uma menina de 14 anos não simplesmente morre assim. E quem colocou ela no porta-malas e abandonou o carro? Muitas perguntas, não é mesmo? Mas a principal delas, pelo menos na minha opinião, é: como assim a polícia não chamou ele pra conversar ainda, gente? Vocês estão de sacanagem? Tem gente que é chamada pra ser interrogada por muito menos do que isso, eu não tô nem brincando. E aí teve o boato de que ela teria sido partida em pedaços, mas depois foi, não, na verdade ela só tá abandonada há tanto tempo se decompondo no porta-malas do carro que ela já tá quase derretendo nesse calor. Todas as músicas, os clipes e até os posts no TikTok do David ganharam um significado muito mais sinistro depois de tudo isso. E até onde eu entendi, até hoje ele tá livre e solto, deixando de seguir pessoas no Instagram, deletando coisas enlouquecidamente do Discord dele e sabe Deus se livrando do que mais, né? Enquanto a polícia finge que não tem nenhuma razão plausível para desconfiar dele por algum motivo. Vem comigo entender tudo. Oi, gente, eu sou a Rebeca, seja muito bem-vindo ou bem-vindo de volta ao Atrás da Fita. Como é que você tá hoje, meu anjo? Tudo bom?
Então, eu tô começando a achar que o vídeo vai atrasar um pouquinho essa semana, porque eu já tô gravando ele um pouco atrasado e ele vai ficar enorme, mas não tem como, gente. Esse caso simplesmente não tem como. Se você já ouviu falar desse caso, acho que você entende que eu tô falando que a gente tá tendo que tentar entender muita coisa por conta própria, porque a polícia, até onde eu estou vendo aqui, as atualizações são de que a polícia parece que não tá se importando muito. Então, por exemplo, tem um update de que o dono da casa que o cantor David estava morando contratou um investigador particular para ele tentar descobrir o que aconteceu na casa dele, enquanto a polícia tá assim, não, gente, tá de boa, tá tranquilo. Mas eu estou me adiantando, a gente vai chegar no update lá, né? Eventualmente eu vou trazer tudo que eu consegui encontrar praticamente. Mas enquanto isso, vamos começar do começo. Já deixa o seu like no começo para você não esquecer, tá bom? Que esse aqui vai ser dos vídeos grandes, então qualquer apoio que vocês puderem me dar tá ótimo. Deixa o seu like, deixa um comentário, nem que seja um emoji de coração, tá ótimo já, viu, galera? E agora sim, sem mais enrolação, vamos pro caso de hoje. O cantor David um dia ouviu falar sobre a teoria coreana das cordas invisíveis e essa história praticamente mudou a vida dele. Ele ficou obcecado dali pra frente. A teoria como um todo é um conceito bastante intenso e ela afirma que todo mundo que você conhece na vida está amarrado em você por essa corda vermelha invisível do destino. Na Coreia do Sul, eles especificamente acreditam que você está amarrado à sua alma gêmea pelo seu dedo mindinho e tudo que você faz na vida te traz um pouco mais perto dessa pessoa. Então, meio que seria uma questão de tempo até vocês se encontrarem. Mas aí, por exemplo, se você for uma pessoa muito ruim e for injusto ou malvado com um amigo seu, a corda pode cair do seu dedo e, como punição, você pode perder a conexão com a pessoa. Tem gente que só vê o lado romântico da coisa, né? Um plot quase saído direto de um dorama, mas também tem um lado muito sombrio da coisa. Quando você acaba ficando preso a uma alma gêmea errada, sim, isso pode acontecer. A teoria seria de que cada vínculo de almas gêmeas é formado somente depois de 8.000 conexões kármicas, e o que isso significa é que depois de 8.000 vezes você finalmente encontra a sua alma gêmea real oficial, mas enquanto isso você vai passar por 8.000 almas gêmeas erradas, e você pode estar conectado a pessoas que só são meio chatas e desinteressantes, mas você também pode acabar se conectando a pessoas que são muito, muito ruins para você. Em uma entrevista com esse podcaster muito famoso lá na gringa chamado Zach Sang, o próprio David explica o entendimento que ele tem sobre a teoria das cordas invisíveis e ele afirma o seguinte: eu amo essa teoria de que todo mundo está conectado de algum jeito, de alguma forma, espiritualmente. E aí ele explica a teoria que eu acabei de explicar para vocês, ele acrescenta vários detalhes, como por exemplo o fato de que a versão japonesa da lenda é um pouco diferente, e segundo ele, se você acumular muito karma ruim com as suas escolhas de vida, você também pode acabar perdendo uma conexão com alguém importante, e aí a corda se solta do dedo de vocês dois. Na entrevista, o David acrescenta: eu vejo isso como nós estamos todos conectados através da emoção universal chamada amor. E é por isso que o meu álbum é, na maior parte, falando de amor e dessa conexão. Ou seja, quando ele não tá falando de morte, ele tá falando de amor. Ok? Então, segundo as próprias palavras do David, muitas pessoas agora querem saber qual a conexão que ele tinha com a garota que tinha apenas 13 anos de idade quando foi dada como desaparecida e que, além disso, foi encontrada morta há muito tempo no porta-malas de um dos carros registrados no nome do David. E aí, qual é a sua conexão espiritual com ela? Meu sonho é alguém conseguir perguntar isso pra ele só pra eu ver a resposta. Sério. A carreira do David começou quase por acidente, quando ele começou a ter problemas com direitos autorais de músicas que ele queria usar nos vídeos dele. Afinal, até onde eu entendi, o que ele tentou fazer foi postar vídeos dele jogando Fortnite, só que no fundo ele queria simplesmente colocar uma música famosíssima do Jay-Z, o que, caso você não saiba, é uma das coisas no YouTube que vai derrubar o seu vídeo quase automaticamente, ou pelo menos tirar a monetização dele, é usar música, galera. Direito autoral não é brincadeira e o David aparentemente descobriu isso da forma mais difícil possível. Mas aí foi quando ele arranjou uma solução para o problema dele, e essa solução foi a de gravar versões das músicas ele mesmo, né? Então ele gravava ele cantando, e aí ele colocava o filtro do Alvin e os Esquilos na gravação.
o que vamos combinar aqui entre nós, né? Deixa qualquer música 10 vezes melhor, então esperto ele. E é quase meio que inacreditável saber que apenas alguns anos depois disso, as primeiras músicas que ele lançou no Spotify bateram mais de 1 bilhão de reproduções. Bilhão, tá? A maior música dele, a Here With Me, é a que, infelizmente, eu já tinha ouvido um trecho e eu até gostava. Ela é bem mais lentinha, mas eu preciso aqui alterar um pouco, justamente para, né, não pegar os direitos autorais, como eu estava mencionando. Muita gente também conhecia o David pelos memes que ele postava no TikTok, muitas vezes usando as músicas dele. E a gente vai analisar, inclusive, muitas dessas postagens que ele fez daqui a pouco, ok? Foi no começo de 2020 que o David começou a fazer os vídeos jogando Fortnite. Em uma entrevista, ele disse que ele começou a fazer os vídeos muito jovem, desde 2017. E em 2020, como ele já estava preso dentro de casa de qualquer jeito, ele resolveu tentar se dedicar a sério à carreira de criador de conteúdo, só para ver no que dava. Então, no começo, como ele usava músicas muito famosas nos vídeos dele, o dinheiro da monetização dos vídeos do David nunca vinham para ele, e foi assim que ele teve a ideia de criar as versões de Alvin e os Esquilos. Depois ele vai além e procura tutoriais de como fazer e lançar músicas no BandLab. Ele conta que acabou gravando várias músicas no armário da irmã dele, porque era o melhor cômodo da casa, né? Onde tinha a melhor acústica para gravar as músicas dele. E assim, o David conta que chegou a passar 6 horas suando no armário dela, gravando as músicas que começaram a carreira dele. Quando ele lançou as músicas junto com elas, ele mandou a mensagem pra galera que jogava Fortnite, dizendo: Ô galera, vocês podem usar as minhas músicas nos vídeos de vocês jogando à vontade, eu não vou dar strike no canal de ninguém. E aparentemente esse era um problema real entre os jogadores e streamers de Fortnite, porque assim a música do David começou a bombar na comunidade deles. Nessa época o David até tinha um emprego no Starbucks, mas ele acabou sendo demitido. Segundo ele, foi uma total injustiça. O David alega que o gerente teria dito para ele que tinha esse código que os funcionários podiam usar para conseguir desconto nos sanduíches lá de onde eles trabalhavam. O David conta que ele acreditou no gerente e usou esse bendito desse código, e por isso ele foi acusado de roubar da empresa. Muita gente achou bem esquisita essa história do David, eu inclusive, mas foi isso aí que ele disse. Segundo ele, o Starbucks me acusou de vários crimes e me demitiu. Mas, segundo ele, ele aproveitou a oportunidade para tentar ser otimista e usar esse tempo livre para trabalhar na música dele. Na entrevista, ele diz: Eu pensei, eu tô quase fazendo dinheiro com a minha música, então eu realmente não preciso desse emprego agora. Eu vou focar no Fortnite e na minha música. Ok, até aí tudo bem. Depois que ele começou a lançar as músicas autorais, ele ficou impressionado quando os números dele no SoundCloud começaram a passar os números que ele tinha nos vídeos jogando Fortnite. E enquanto isso, no TikTok, ele usava as músicas no estilo Alvin e os Esquilos para viralizar e evitar problemas com direitos autorais ao mesmo tempo. E assim ele começa a mostrar o rosto dele cada vez mais nos vídeos, usando os áudios que ele mesmo criava. No final de novembro de 2022, ele casualmente lançou a maior música dele, a Here With Me, que é a que eu cantarolei no começo do vídeo. Em 2023, ele lança Romantic, Homicide, e em alguns meses depois ele também lança o clipe da música. E essas duas são as músicas que cada uma tem mais de 1 bilhão de reproduções no Spotify. E aí se acredita que com isso o David começou a chamar um pouquinho de atenção e as gravadoras entram em contato com ele, muito interessadas em conseguir um contrato com esse artista começando a bombar. Nessa época o David morava no estado do Texas, ele era ensinado em casa pela família dele, então ele não ia para a escola. E na verdade ele conta que os primeiros e-mails que ele e a família dele receberam de gravadoras, o pai do David achou que eram obviamente golpistas tentando se dar bem em cima deles, mas não. Quando eles finalmente decidiram responder os e-mails, eles acabam com tudo pago para voar até Los Angeles, e o tempo todo a mãe do David disse que estava tomando notas das reuniões de negócios que ele tinha nesse caderno dela. Ela comprou um caderno e deu o nome de A Carreira do David. Ele acaba assinando o contrato com a Interscope Records, que faz parte da Universal Music, e em 2022 o David tinha 118 mil ouvintes mensais no Spotify, o que já é um número bem respeitável, mas atualmente, apenas 3 anos depois, ele tem mais de 38 milhões de ouvintes mensais. Um bom pulo, certo? Né? Um pulo exponencial.
Esse número, ter mais de 35 milhões de ouvintes no Spotify, só é alcançado por 200 artistas no planeta inteiro, então acho que a gente pode dizer que o David estava sim começando a fazer parte de um grupo bem seleto, os artistas chamado A+, ou A+, sabe? Realmente, pra minha tristeza, eu vi que ele tem um feat com o Hyunjin, do Stray Kids. Eu comecei a minha fase Stray Kids tem pouco tempo, aí eu vi isso, eu fiquei assim... Ele participou de uma turnê da SZA. Para um artista que meio que nasceu no TikTok, o David até foi bem recebido pela galera quando ele começou a bombar, né? Não teve aquele, esses artistas de internet agora, ai meu Deus do céu, sabe? Foi dito que em algum momento ele gravava 9 músicas por dia, mas a maioria delas não foi lançada ainda. E eu venho do futuro te dizer que um dia desses, enquanto ele tá aí tranquilamente vivendo a vida dele, no dia 28 de outubro, ele simplesmente lançou uma música e quase imediatamente apagou a música. Mas foi dito que a letra seria possivelmente apontando para uma traição da Celeste. Difícil, né, David? Difícil mesmo. Isso que dá quando a gente tem 20 anos de idade e se envolve com um pré-adolescente, sabe? É meio complicado, cara. E aí eu sei que eu estou me adiantando um pouco aqui nas coisas. Se você tá por fora desse caso, você provavelmente tá muito confuso, mas guarda aí essa informação do David possivelmente se sentir traído pela Celeste, porque vai desenrolar uma coisa sinistra depois aqui, uma suposta teoria sobre o que seria essa traição dela. Mas eu tô me adiantando. Vamos lá. Quando ele começou a levar a carreira a sério, o David contratou um coach de voz para cuidar da saúde das cordas vocais dele e evitar que ele abusasse da voz e ficasse sem conseguir cantar por alguns dias, o que seria um pesadelo para um cantor profissional, não é mesmo? Mas o David disse que depois de apenas algumas semanas ele começou a ficar de saco cheio do coach e se ele tinha chegado até ali através de tutorial no YouTube, ele dava conta disso também. E aí ele começa ele mesmo procurar aquecimentos de voz 5 minutos no YouTube e ele assume essa função. Numa entrevista ele conta que os pais dele nunca tinham deixado ele ir num show na vida e depois disso ele assinou com a gravadora com apenas 17 anos de idade e literalmente o primeiro show que ele presenciou foi o dele mesmo. Que experiência peculiar do ser humano viver, viu? O David admite que estudar em casa foi bem chato para ele. Ele até conseguiu fazer amizade com outras pessoas que também estudavam em casa, mas ele sentia falta de atividades extracurriculares, sabe? Alguns anos atrás ele viralizou na internet depois de tentar dar um mortal num show dele e falhar miseravelmente. Online a galera até colocou em câmera lenta o momento exato da queda dele e eu não vou te mentir, hoje em dia, sabendo com o que ele tá supostamente envolvido, me sinto um pouco menos mal vendo esse vídeo, tá? E ele abraçou o meme totalmente dizendo que tá tudo bem cair na vida de vez em quando. Os amigos que faziam parkour com ele disseram sentir uma mudança na energia dele depois que o David começou a estudar em casa e ele parecia desconectado da realidade. O David afirma que sentiu sim o impacto de perder todos os amigos que ele tinha no colégio de uma vez só, mas ele tentou compensar tentando encontrar coisas com as quais ele se sentia verdadeiramente apaixonado e tentar se encontrar sozinho. Ok. Pelo menos online, a imagem do David era de um garoto muito talentoso, religioso, cheio de fé e que passou por muita coisa nessa vida, mas que compensava tudo com o seu otimismo e talento, até que no dia 8 de setembro de 2025, meio-dia e meia, funcionários do Hollywood Toll, uma companhia de reboque de carros, ligaram para a polícia. Na ligação, eles reclamam desse carro, um Tesla 2023, que está exalando literalmente o cheiro de morte e atraindo muitas moscas. O carro já estava abandonado há tanto tempo que alguém da vizinhança de Hollywood Hills, as colinas de Hollywood, ligou reclamando do veículo abandonado e já tinha até uma camada de poeira em cima dele. E depois da reclamação do vizinho, o carro foi rebocado e foi assim que ele acabou no Hollywood Toll, onde os funcionários perceberam o cheiro sinistro. As placas no carro são do estado do Texas e quando a polícia chega no local, eles abrem o porta-malas que ficava na frente do Tesla e dentro do porta-malas eles encontram uma sacola com o corpo de um ser humano sem vida. De acordo com o TMZ, que só para constar aqui não é nem de longe a fonte de notícias mais confiável do mundo, ok? Mas foi segundo eles que começou o boato de que o corpo estaria altamente decomposto e teria sido dividido em pedaços. De acordo com o LA Times, foram encontrados apenas uma cabeça e um torso,
mas eles mesmos já corrigiram essa informação e afirmaram que essa tinha sido a informação inicial, mas eles não divulgaram qual seria a informação exata e verdadeira desde então. Na minha humilde opinião, o site de fofoca não tinha nem que estar se metendo em investigação policial, pelo menos não nesse nível, sabe? O que o povo fez durante a investigação da morte do Gianni Versace, meu Deus, se tivesse tido um julgamento, o tanto de evidência que teria ido pra merda por causa de jornalistas sem noção, sério. Até agora a gente não tem uma data aproximada da morte da vítima, muito menos uma causa, mas uma certeza era que o corpo tinha sido colocado numa sacola dentro do porta-malas do carro, e assim, na minha humilde opinião, já é evidência suficiente de que tem alguém envolvido, certo? Quando a polícia checou os registros, eles viram que esse carro pertence a um moço chamado David Anthony Burke, conhecido como David D4VD. A polícia rapidamente se preocupa que possa ser ele no porta-malas do carro, mas como ele estava em turnê em outro estado, foi bem fácil de confirmar que ele estava vivíssimo e muito bem. Depois de 2 anos, um vídeo aleatoriamente começou a ser sugerido para várias pessoas no TikTok. O vídeo era essa collab do David tentando ser engraçadinho com esse outro TikToker. Ele tá vestido como o alter ego dele, o Itami, então sobre a blusa meio ensanguentada, ele brinca: "Ah, é só minha camisa de trabalho, kkkk". Em um momento ele canta uma das músicas mais famosas dele, a Romantic Homicide, e na letra ele diz o seguinte: "Estou com medo, parece que você não se importa. No fundo da minha mente você morreu". I'm in my work clothes, bro. You know, I still got the tie. I'm trying to clean up a little bit. You think Tyler's gonna get all that out? I hope so. What's your name? David. How are you feeling today? It's raining outside. I think I got a cold. I'm kind of sick. What song do you put on when you're in bed and feeling sick? Romantic Homicide. How does that one go? I'm scared. O vídeo misteriosamente voltou a ser sugerido para as pessoas depois que estourou a notícia no corpo do porta-malas do cantor David e algumas pessoas fizeram memes com a situação. Outras citam a piada que o David faz no vídeo e questionam: é sua roupa de trabalho? Com o que você estava trabalhando mesmo? Mas até então, parece que a maioria dos comentários é mais de zoeira do que uma acusação de fato, o que pra mim assim é quase inconcebível imaginar que tem gente que fica fazendo meme e piadinha numa situação dessa, mas aparentemente tem. Mas até aí tudo que a galera sabia era que o Tesla foi encontrado primeiro estacionado numa rua pública do lado de fora da casa do David em Hollywood Hills, e a casa estava no contrato no nome do agente dele, e até aí as pessoas achavam que literalmente qualquer pessoa, algum funcionário, algum amigo, algum vizinho do David ou até mesmo um maluco aleatório podia ter pego o carro e usado para fazer algo sinistro, sabe? Chama a atenção sim o fato de que o veículo nunca foi reportado à polícia como roubado, o que não necessariamente significa que ele não foi roubado, mas é peculiar, sabe? Enquanto isso, online as pessoas estão começando a analisar tudo que o David já postou na vida. Muita gente começa a procurar mensagens subliminares e significados ocultos nas músicas dele e nos videoclipes. Um deles de uma música chamada One More Dance, mais uma dança, chama bastante atenção. Ele foi postado no dia 7 de fevereiro de 2025, 8 meses antes do corpo ser encontrado no porta-malas do carro, e logo de cara a gente vê o Itami, o alter ego do David, arrastando o corpo de alguém pelo pé. Ele tá carregando a versão normal do David e em um momento 2 pessoas aparecem e ajudam o Itami a colocar o David de verdade no porta-malas do carro. No porta-malas do carro. E, gente, vamos lá. Vou me confessar aqui um pouquinho pra vocês. Tem uma música um pouco controversa chamada A Little Piece of Heaven, um pequeno pedaço de paraíso dessa banda que eu adoro. Inclusive, eu amo essa música mesmo, ela sendo polêmica, e ela é polêmica porque ela fala, pelo menos no clipe, ela fala sobre um cara que tira a vida de uma garota e faz coisas terríveis com ela depois da morte dela, e aí no pós-vida ela volta e se vinga, enfim. Por que eu tô dizendo isso? Se algum dos integrantes da Avenged Sevenfold, a banda que canta essa música, algum dia sequer tivesse um boato que algum deles ou um amigo tivesse envolvido com alguma coisa, qualquer coisa que eles cantam, parecido com o que eles cantam nessa música, automaticamente cancelado da minha vida pra mim. Eu não tô nem brincando, mas se você visse o tanto de gente que tá defendendo esse macho até agora, é tipo assim, é um pouco desesperador, não vou te mentir não. Na minha opinião, quando a arte macabra deixa de ser só uma representação artística e começa a entrar na vida real, especialmente desse jeito aqui,
a coisa muda de figura, você tá me entendendo? Então, por exemplo, quando eu dizia pra algumas pessoas que eu gostava dessa música, elas ficavam, nossa, mas esse clipe tão esquisito. E se pá, muita gente deve ter passado pela mesma coisa com os clipes do David, né? Nossa, esse menino aí enterrando pessoas, botando corpos no porta-malas, enquanto tá só a música, enquanto é só artístico, ai, a morte do alter ego, ai, a morte do meu antigo eu, ok, mas tá esquisito, tá? Tá muito esquisito e eu acho que a gente tá só começando, tá? Então vamos lá. Enquanto saía em todo lugar a notícia do corpo no porta-malas do carro dele, o David estava fazendo shows com o caixão lá e todo mundo começa a ficar meio assim: o que que tá rolando aqui, galera? O David explicou que as pessoas que aparecem no clipe para ajudar o Itami a se livrar do corpo seriam membros do culto que ele tinha e amavam o Itami, e eles ajudam o Itami com o porta-malas e a enterrar o David depois que eu morri. E, gente, sério, se isso tudo for uma grande coincidência, qual a chance de você ter músicas sobre assassinato? Um clipe de alguém colocando um corpo no porta-malas do seu carro e aí você acaba envolvido com um corpo no seu porta-malas na vida real, sem você ter nada a ver com isso. Sério. Mesmo assim, a essa altura onde a gente estava, muitas pessoas não estavam convencidas do envolvimento do David ainda, e assim muita gente continua apontando a possibilidade do carro ter sido roubado ou ter sido usado por várias pessoas que ele conhecia ou trabalhava, e se pá, ele realmente não tinha nada a ver com isso. O que assim, né, se a polícia tivesse empenhado, eles facilmente poderiam descobrir, porque o Tesla é literalmente o carro que grava tudo, mas tudo bem. Mesmo assim, só com a notícia inicial do corpo no porta-malas do carro dele, as marcas Hollister e Crocs, que tinham lançado toda essa campanha onde o David era o modelo principal, tirou as imagens dele do site assim que as primeiras notícias foram divulgadas. Algumas pessoas acharam exagero, mas, gente, marca sempre vai querer se proteger, sabe? O povo soltou a mão do Johnny Depp por muito menos, eu só digo isso. Muita gente argumentava que o David nem estava na cidade quando o corpo foi encontrado, ele estava em tour fazia algumas semanas, mas aí, depois que o corpo foi identificado, tudo mudou. Até então, a única declaração pública que o David tinha feito foi através de um porta-voz que afirmou que o David tinha sido informado sobre o que estava acontecendo e foi dito que ele estava colaborando com as autoridades. Nesse momento, as pessoas realmente começam a pensar, ok, né? Ele tá claramente ajudando a polícia, então a polícia deve ter concluído que ele não tem nada a ver com isso, certo? No dia 9 de setembro, no dia seguinte, ele fez um show normalmente, como se ele não devesse nada pra ninguém. Até então, a persona pública do David era muito querida. Todos os fãs que conheciam ele diziam que ele era um amor de pessoa, muito legal. Os outros TikTokers que ele encontrava e gravava vídeos diziam a mesma coisa. O David nem estava em Los Angeles, né, a cidade que o carro tinha sido encontrado no último mês todinho, mais de um mês por causa da tour dele. Ele devia estar ocupadíssimo com a vida na estrada. E se a polícia não tinha nem chamado ele para conversar ainda, eles provavelmente não tinham nenhum motivo para desconfiar do David, certo? A polícia podia facilmente checar GPS, imagens, e eu tenho quase certeza que até áudio os Tesla gravam, mesmo que não tenha ninguém dentro do carro, sabe? Então, se o David ou alguém que ele conhecesse estivesse envolvido, a polícia já teria feito algo sobre isso, certo? Algumas pessoas afirmam que até é possível desligar a função de gravar tudo do veículo. Eu não tenho certeza, afinal não tenho um Tesla, mas sei que foi nessa época que algumas pessoas começaram a achar que tinha um serial killer na região, pelo fato de que alguns dias antes um corpo tinha sido encontrado também no porta-malas de um carro ali na região do sul de Los Angeles. O modus operandi parecido fez a galera surtar, achando que tinha um maníaco na região, mas a polícia já declarou que os dois casos não estão interligados. Algumas pessoas acharam um pouco esquisito o David continuar fazendo shows como se nada tivesse acontecido, e aí eu brevemente, acho que é a única vez nesse vídeo que eu vou fazer o papel de advogado do diabo e dizer que contratos com a galera da música é um negócio bem intenso, tá? Mas, ao mesmo tempo, se tem uma circunstância que deveria ser considerada uma emergência, seria se alguém achasse um corpo num carro registrado no meu nome, né? Eu acho que eu faria questão de cancelar o que eu pudesse cancelar e ir lá entender o que diabos aconteceu, mas ok. Mesmo que ele cancelasse os shows, não é como se o David fosse ajudar a polícia a investigar o caso, ok. Todo mundo no show do David parecia compartilhar o entendimento de que o David claramente não estava envolvido com nada bizarro, e no dia 9 de setembro o show dele aconteceu normalmente, sem nenhum tumulto.
Em um momento, o David jogou labubos na plateia, o que eu, pelo menos, ia achar extremamente ofensivo, mas ok. O caixão não apareceu nos últimos shows do David, o que, mesmo que ele não tenha nada a ver com o caso, eu acharia bom ele fazer isso, nem que fosse em respeito à situação, não é mesmo? Algumas pessoas acharam estranho o momento do show que o David começa a dizer para que os homens se mantenham performativos, então ele começa: sejam performativos, galera. Cadê os meus homens performativos? Sejam performativos. Vocês gostam de matcha e labubos? E para quem não entendeu, pelo menos o meu entendimento quando a gente fala de homem performativo é, sei lá, o tal do esquerdomacho, né? O homem com flores na barba que fica fingindo que gosta de astrologia e labubos para pegar garotas. Ou Hello Kitty, talvez. E foi dito que a galera que tava no show não entendeu muito bem se ele tava zoando ou se era alguma coisa da geração cronicamente online. Afinal, o David tem apenas 20 anos de idade. E aí as informações sobre a vítima começam a ser reveladas e o examinador médico do caso afirma que a vítima é do sexo feminino. Ela tinha aproximadamente 1,55 m de altura e pesava 32 quilos. Ela também tinha o cabelo cacheado e preto e estava usando uma blusa tomara que caia e leggings pretas, tamanho pequeno. Ela usava um par de brincos de metal pequeno e um bracelete de metal na cor amarela e no formato de um W. A causa da morte não foi divulgada e a polícia também não afirmou se essa seria uma investigação de homicídio, e assim ela foi chamada de apenas uma investigação de morte, o que logo de cara fez com que muita gente achasse a coisa toda muito estranha. O detalhe dos 32 quilos da vítima também não passou despercebido e as pessoas comentaram: ok, então ou é alguém muito mal nutrido ou é uma criança. Só pode. Apenas 8 dias depois, em 17 de setembro de 2025, o corpo foi identificado como sendo o de Celeste Rivas Hernandez, que teria 14 anos de idade quando faleceu. Alguns jornais disseram que ela tinha 15 anos de idade, mas ela foi encontrada extremamente decomposta apenas um dia antes do que deveria ter sido o seu aniversário de 15 anos. O aniversário dela é em 7 de setembro, e é a primeira vez na minha vida que eu vejo o povo contando aniversário de pessoa que não tá mais viva. E eu, pelo menos, acredito que eles sempre querem, né, fazer a pessoa, a garota, parecer mais velha em algumas situações. Porque será, né, menina? A essa altura, a linha do tempo do caso é uma completa bagunça. Alguns relatórios davam a entender que o carro estava parado lá há 12 dias. Vizinhos afirmam ter visto o veículo na região pelo menos há algumas semanas. E informações adicionais liberadas pelo examinador médico afirmam que o corpo estava tão decomposto que não foi possível determinar a idade, a cor do olho e nem a etnicidade da vítima. Socorro. Assim que o nome da Celeste começa a circular por aí, as pessoas descobrem a escola que ela frequentava e que ficava a cerca de 120 quilômetros de Los Angeles, nessa região chamada Lago Elsinore. A Celeste já foi dada como desaparecida algumas vezes, e a última dessas vezes foi no dia 5 de abril de 2024, mais de um ano e meio atrás. E assim, óbvio que as pessoas começam a se perguntar onde que ela estava esse tempo todo que ela foi dada como desaparecida. Será que ela estava com o David? Mais importante do que isso, como raios ela foi parar sem vida no porta-malas de um carro dentro de uma sacola, hein? Depois que o corpo foi identificado, começou a se espalhar a informação de que a Celeste tinha uma tatuagem no dedo escrito shh, tipo pedindo silêncio, sabe? Até aí poderia ser nada demais. Eu lembro vividamente de quando a Rihanna popularizou essa tatuagem. Acho que ela, a Lily Allen também fez nessa mesma época. As fãs de Pretty Little Liars devem adorar essa tatuagem, não é mesmo? Mas aí você descobre que, coincidentemente, o David tem essa mesma tatuagem nesse mesmo lugar. E assim, as teorias mais populares na internet até agora são: ou o David está envolvido no caso, ou ele conhece alguém que está envolvido no caso, pelo menos, ou esse cara tá com carros demais para ele nem dar falta do carro e acabar envolvido nisso. Das profundezas do Twitter me brota essa postagem com prints afirmando que o nome completo, Celeste Rivas Hernandez, aparece se você buscar no servidor do Discord do David. Então eles se conheciam? Não é só uma coincidência aleatória? Ok. O David, inclusive, era bem ativo no servidor do Discord dele, ele mesmo já afirmou isso em algumas entrevistas. Ele usa os canais para se comunicar com fãs e até lançar algumas músicas antes do prazo exclusivamente para os fãs do Discord. Ok, se fosse só isso que rolasse lá, tava tudo bem, né? No dia 23 de outubro de 2022, 18 meses antes da Celeste ser dada como desaparecida quando ela tinha apenas 12 anos de idade, ok?
12. Mais uma vez, 12 anos. Nesse dia, o David mandou no servidor do Discord uma mensagem que dizia: "A Celeste tá aqui?" Interrogação, interrogação. Uma pessoa com o nome de Celeste responde: "Oi, David Bark", fazendo um trocadilho engraçadinho com o nome dele, Burke. Aqui entre nós, se você já sabe o sobrenome da pessoa, se pá, você já se conhece bem, né? Opinião impopular, não é nenhum fato científico aqui, só minha opinião mesmo. Outro print do dia 28 de março de 2024, um mês antes da Celeste ser dada como desaparecida e 18 meses antes do corpo dela ser encontrado, alguns usuários do server do Discord do David estão especulando que ele teria uma namorada e um deles afirma que ele tem uma namorada sim. Em outra mensagem, a pessoa diz: "Sim, emoji de caveira, emoji de caveira. O nome dela é Celeste." Outra pessoa aponta que o David tinha dito que ele nunca namorou na vida em um stories que ele tinha postado recentemente. A pessoa que afirma que ele tem namorada acrescenta que ela é muito bonita e a outra pessoa pede: "Me mostra." E o print acaba aí. No dia 5 de agosto de 2024, 4 meses depois da Celeste ser dada como desaparecida e um ano antes do corpo ser encontrado, alguém no servidor do Discord mandou a seguinte mensagem: "Lança aquela com a garota desaparecida, Celeste Rivers Hernandez", pedindo para que o David lançasse uma suposta música onde ele falava sobre a Celeste. E sim, eu vou tirar esse momento para lembrar todo mundo que prints podem ser alterados, tá? Tem muita coisa realista por aí, hoje em dia em era de IA, meu Deus do céu. Mas até agora, a maioria das pessoas online acredita que pelo menos a maioria dos prints que a gente está vendo são verdadeiros, mas algumas pessoas argumentam que, beleza, em algumas mensagens ele pode estar falando de outra Celeste, né? E na verdade, spoiler, mais pra frente outra Celeste vai aparecer na história sim. Mas aí tem a mensagem que a pessoa usa o nome completo dela, né? É muita coincidência, né? Pra dizer o mínimo. Quando a pessoa foi acusada de forjar os prints, ela respondeu mostrando a gravação da tela, entrando no Discord e provando a veracidade dos prints. Inclusive, depois que ele postou a gravação no X, antigo Twitter, ele fez outra postagem mostrando que ele tinha acabado de ser expulso do servidor no Discord. Por que será? Nessa época também viralizou um TikTok que supostamente mostra o David perto da área que a Celeste morava, subornando alguns conhecidos dela para ficarem calados sobre o relacionamento deles, e teve gente que foi procurar até no Google Maps para ver se conseguia confirmar se essa foto tinha sido tirada realmente lá, e a informação seria de que de fato a foto foi tirada bem próximo de onde a Celeste morava, uma distância de cerca de 6 minutos de caminhada, então assim, mas assim também, fonte, usuários da internet, sabe? A região não era um ponte muito frequentado, então não é como se ele tivesse sido avistado em algum lugar badalado de Hollywood, sabe? A mãe da Celeste afirmou pro TMZ que ela sabia que a filha namorava esse cara chamado David, e a família da Celeste, inclusive, tá bem quieta até agora, na maior parte, exceto alguns posts supostamente feitos por um familiar, mas a gente vai chegar lá. Uma das poucas declarações públicas que a família da Celeste fez foi na vaquinha feita em nome dela, onde a gente lê o seguinte: "Como muitos de vocês sabem, Celeste Rivers Hernandez foi identificada como o corpo encontrado semana passada. Ela era uma filha, irmã, prima e amiga muito amada. A família dela está de coração partido e devastada com essa perda trágica. Qualquer recurso que você conseguir doar vai ser muito apreciado. Tracinho, a família Rivers Hernandez." A meta para conseguir colocar o corpo da Celeste para descansar em paz era de $20.000 e eles já cumpriram a cota em doações, então, pelo menos isso, né? E aí a gente tem as declarações menos oficiais. Então, por exemplo, esse tweet viralizou e nele a gente vê a suposta conversa entre duas pessoas no Instagram. Uma das contas foi criada em 2020 e, inclusive, ela era seguida pelo David e era uma conta sem foto de perfil, sem postagens, ou seja, na minha opinião, dá a entender que ele sabia muito bem quem era a pessoa por trás da conta, certo? E o rumor então seria de que essa conta era do irmão da Celeste, Matthew, que tem 18 anos de idade, e na conversa entre essa pessoa aleatória e supostamente o irmão da Celeste, a pessoa pergunta por que o David seguia a conta dele e a pessoa acrescenta: "Todo respeito à sua irmã. Eu odeio quão merda as pessoas estão sendo. Foi ele mesmo? Jesus. Só amor, cara." Supostamente a pessoa que seria o irmão da Celeste respondeu: "Sim, foi ele. Porque ele achou minha conta do nada e me seguiu." Porra, ele sabia que isso ia acontecer. Isso é esquisito, te seguir assim do nada. Você já falou com ele? Eu encontrei ele uma vez pessoalmente. Você e a sua família sabiam que a sua irmã estava com ele?
tipo, ela tava morando com ele? Toda essa merda é tão confusa e repugnante. Eu sabia. E eu falei tudo pra polícia, mas falta de evidência, então eles deixaram de lado. A pessoa aleatória respondeu: que merda. Agora tem milhares de pessoas do seu lado e isso não vai acontecer de novo, mas se eles tivessem escutado. O suposto irmão da Celeste respondeu: é assim com celebridades? Olha só o P. Eles não fazem nada. Eu sei, é uma merda mesmo. A pessoa então pergunta há quanto tempo ela partiu e o irmão pergunta: morta? 2 semanas. A pessoa responde: nossa, isso é recente. As pessoas estavam achando que fazia tipo um mês. Aquele cara é esquisito. Todas as músicas dele têm mensagens e imagens muito esquisitas. A pessoa então ainda tem a coragem de perguntar para o suposto irmão: o que você acha que aconteceu? Tipo, ele não queria que ela expusesse que ele estava com ela? O suposto irmão responde: eu não sei, e a pessoa insiste dizendo: sua irmã estava apaixonada e escolhendo ficar com ele? Eu suspeito que era ele manipulando ela o tempo todo. E o irmão teria respondido: ela sempre falou que ele estava esperando ela completar 18 anos para se casar e coisas assim. A pessoa respondeu: doente pra caramba. O que é maluco é que todas as pessoas no círculo dele sabiam e não disseram nada. Eu vi um cara que foi processado por ele e eu tenho certeza que você teria sido também se tivesse continuado insistindo. O irmão então responde: o quê? Eu não sabia disso. A minha irmã nunca falava nada, nunca. Cara, tem tanta coisa naquele Discord que ele tem. Mas que tem um Discord? A pessoa então explica para o suposto irmão que tinha sim esse servidor e que o David era bem ativo por lá e que no dia anterior tinha começado a vazar os prints de lá. Ele então manda os prints que ele tinha com ele ali no momento e o irmão responde: mas que de jeito nenhum. Por favor, me manda mais se você tiver, cara. No resto da conversa, o irmão da Celeste só expressa o choque dele em estar descobrindo tudo isso só agora e ele diz que ele nem tinha uma conta no Discord até então assim. O cara que teria sido processado foi justamente porque ele começou a espalhar os boatos de que o David conversava frequentemente com pessoas menores de idade, sendo que ele não era mais um menor de idade, e o David não ficou nem um pouco feliz com esse boato, e ele foi lá e processou o cara, o que até aí, se você for inocente, eu entendo a revolta dele, mas será que o David é inocente desse crime mesmo? Não sei, viu? A parte da conversa que faz com que muita gente online tenha certeza de que é de fato o irmão da Celeste se comunicando são as 3 fotos que ele manda dela que parecem bem pessoais, não parecem inteligência artificial e são fotos que ninguém mais na internet tinha acesso até então, ok? Uma das poucas declarações confirmadas do irmão dela foi uma entrevista que ele deu afirmando que a família estava em luto profundo e ciente da situação envolvendo o David e que a Celeste conhecia o David sim, e ele teria dito: ela saiu para ver um filme com ele e nunca mais voltou para casa. Ele afirma ter visto o David mais de uma vez buscando a Celeste usando o Tesla infame, onde ela acabou sendo encontrada sem vida. Ok, oficialmente a gente chegou no ponto onde tem coincidências demais, na minha opinião. E olha que a gente não tá nem na metade das informações ainda, né? Se segura, menina. Em outra declaração à rede de notícias NBC, ele teria afirmado que a família estava passando por um momento muito difícil e ele estava apenas tentando se manter positivo e seguir em frente. A minha mãe está em luto profundo e o meu pai também. Também tem o boato de que a irmã da Celeste teria reativado uma antiga conta do Instagram que a menina usava, renomeado a conta para Justiça pela Celeste e postado uma stories anunciando que ia trazer a conta de volta. Outro stories pedindo que as pessoas comunicassem se vissem a Celeste e dizendo que ela tinha sido vista pela última vez na região do lago Elsinor, onde ela morava. E no terceiro post ela escreveu: vamos espalhar a história da Celeste, junto com o link da vaquinha da família dela. Em outra postagem ela teria escrito: a minha mãe não fala por uma semana. Ela sente que ela falhou com a filha dela, mas ela não fez isso. Ela fez tudo o que ela podia. A nossa casa está silenciosa e quebrada agora. Segundo uma vizinha da região onde a família mora, uma das vezes que a Celeste fugiu de casa ela voltou por conta própria, mas outra vez foi a polícia quem trouxe a garota de volta, ou seja, o departamento de polícia da região já devia estar pelo menos familiarizado com a Celeste a essa altura, não é mesmo? E é inclusive por isso mesmo que muita gente acredita que o LAPD, o Departamento de Polícia de Los Angeles, pode estar escondendo alguma coisa ou acobertando alguém. E sinceramente, gente, com as coisas que eu vejo o ser humano fazendo aqui todo santo dia, eu não duvido de mais nada. Você duvida ainda?
Pode ser também que eles estejam tomando muito cuidado com a investigação, fazendo tudo silenciosamente para que nada atrapalhe eles e eles tenham aprendido alguma coisa depois do desastre que foi o julgamento do P. Diddy. Talvez, mas eu não vou me atrever a ser tão otimista assim não, tá? Você me perdoe. Também tem muita gente que diz, uau, né? Mas se ela fosse branquinha e loura que nem a Gabby Petito, vocês já tinham parado tudo procurando por ela, né? Mas como é uma garota latina, aí a polícia de Los Angeles, coincidentemente, parece que não tá nem aí. Interessante. A vizinha deles acrescenta, ela merece justiça. Tudo isso é tão triste. Ela era estudiosa, trabalhadora e inteligente. E aí você lembra da declaração que eu disse que o time do David deu, dizendo que ele estava ciente da situação, que estava cooperando com as autoridades e tal? Pois é. Isso foi antes do corpo no porta-malas ter sido identificado, ok? Informação muito importante, até porque depois que o nome da Celeste foi divulgado, a atitude dele mudou um pouco e ele chegou a cancelar vários shows da tour internacional dele. Eu acho que até a participação que ele ia fazer no Coachella que tá tendo, gente. Eu sei que tá tendo alguma coisa, mas agora me deu um branco o nome do festival. Mas ele vinha pro Brasil, inclusive, e nessa leva esse show aí, ó, já era. Tudo que a gente sabe até agora é que ele contratou um advogado, ok, até aí faz sentido, mesmo que você não seja culpado, mas ele não deu mais nenhuma declaração pública depois disso. A galera achou muito esquisito que até o corpo ser identificado ele estava fazendo os shows dele de boa, e aí depois que identificaram, ele parou os shows, então deixou muita gente com a sensação de, ok, se faz tanta diferença assim a identidade da vítima, então você claramente pelo menos conhecia ela, né? Muita gente continua dizendo que era muito esquisito ele não ter reportado o carro como desaparecido, sim, mas tem gente que acha que realmente não, ele se pá, só ficou tão rico que tem tantos carros que nem sentiu falta. Mas aí, gente, quando eu vi o irmão dela falando que ele ia buscar a Celeste no mesmo carro, que ela apareceu morta dentro, aí me deu um negócio ruim, sério. Que coincidência sinistra seria, né, menina? Outras pessoas argumentam que um ladrão ou assassino aleatório teria que ser muito burro de roubar justamente um Tesla, o carro que grava tudo para esconder um corpo dentro. Mas até aí, né, gente, só o que a gente vê que em todos os vídeos que eu faço é gente burra que se acha um gênio do crime, então vai saber. Aparentemente, a maioria das pessoas online acredita que o David está envolvido nisso tudo, sim, ou no mínimo ele conhece. A polícia executou um mandado de busca na mansão do David em Hollywood Hills. A busca durou quase 12 horas no total. Policiais foram vistos saindo da mansão com várias sacolas de evidências e aparelhos eletrônicos, e eles afirmam depois da busca em uma declaração pública que vários itens foram recuperados e serão analisados pelos detetives nos próximos dias. A investigação ainda está em andamento e os investigadores estão seguindo diversas pistas. Literalmente a declaração mais genérica que eu já vi na minha vida. Eles podiam estar falando de qualquer caso que não ia mudar nada nessa declaração, pelo amor de Deus. A mansão que o David morava não era dele e nem o contrato de aluguel estava no nome dele, e sim no nome do gerente da carreira dele, Josh Marshall. Mas até aí isso é uma prática bastante comum no mundo das celebridades. Mas baseado em posts e vídeos que o David fez nessa casa, a galera tem quase certeza que era ele quem estava morando lá, sim. O aluguel do imóvel era de singelos $20.000 por mês. E o dono da casa afirmou à revista Rolling Stone que ele não tinha a menor ideia que um cantor famoso estava morando na casa dele, afinal ele achava que era esse moço chamado Josh Marshall. E é justamente por isso que as celebridades fazem esse tipo de coisa, para despistar a imprensa, e, enfim. Outra notícia do TMZ afirma que a polícia acionou o esquadrão do Luminol, que são os especialistas em achar traços de sangue humanos, né? Então, o luminol é aquela substância que você joga e mostra se tem sangue, urina, suor, não sei se reage também, enfim. E mais uma vez, o TMZ não é a fonte de notícias mais confiável do mundo, mas foi segundo eles que saiu a notícia de que a polícia teria testado até os canos da casa. Gente, sério, o que tem gente da polícia de fofoquinha com diacho de TMZ numa situação grave dessas? Sério? Mas aí, com essa notícia de que eles teriam supostamente testado para ver se tinha sangue nos canos da casa, só reforçou a teoria de que a Celeste podia ter sido dividida em pedaços.
Tipo, a lógica seria, se eles sabem que o corpo foi desmembrado, então eles vão procurar nos canos pra ver se tem vestígios do sangue que teria ido embora na limpeza depois, entendeu? Um dos chefes da polícia de Los Angeles declarou que nós temos bastante recursos dedicados a trazer a conclusão do caso, mas ir além do que já foi trazido ao público seria inapropriado. O que até aí realmente eu entendo que eles precisam tomar cuidado com as informações que eles divulgam do caso e tal, mas será que você tá fazendo tudo mesmo ao seu alcance, seu polícia? Até então, a polícia estava chamando o caso de investigação de morte, mas nessa conferência, quando o chefe de polícia respondeu à pergunta sobre o possível relacionamento da Celeste com o David, ele afirmou: quando você investiga um homicídio, os detetives olham para todas as questões envolvidas também. Nesse caso, isso é algo que eles vão olhar. E todo mundo ficou meio, ué, então vocês finalmente confirmaram que é um homicídio, então. Enquanto isso, na falta de informações da polícia, o povo da internet começou a analisar todos os posts e mensagens do Discord que o David já fez na vida, e principalmente as letras das músicas dele. Sim, depois de tudo que aconteceu, muita gente passou a acreditar que o David confessava os seus segredos mais sombrios através da sua arte, que ele dizia ser descolada e sem gênero. Então, no clipe da música mais famosa dele, a Here With Me, uma garota de cabelo cacheado aparece como interesse romântico do protagonista do clipe e muita gente achou a garota muito parecida com a Celeste, ou pelo menos o tipo físico, né, cabelo cacheado escuro, uma pele mais morena. Muita gente diz que não, nada a ver, nem toda garota de cabelo cacheado parece a Celeste, galera, relaxa. Ok. O videoclipe foi lançado em 2022 e existem especulações de que eles começaram a conversar, pelo menos conversar em 2021, quando a Celeste teria apenas 11 anos de idade. No clipe, o casal aparece muito fofinho andando pela praia juntos e na letra da música o David diz: se é certo, eu não me importo quanto tempo leve. Desde que eu tenho você, eu tenho um sorriso no meu rosto. Que é justamente a parte que eu, pelo menos, ouvi no TikTok, né? I don't care how long it takes, as long as I'm with you, I got a smile on my face. No decorrer do clipe, no entanto, o David aparece sozinho e usando a venda nos olhos, dando a entender que ele perdeu o amor da vida dele, e alguém que seria o David mais velho depois aparece sentado, colocando uma rosa branca ao lado dele e lembrando do interesse romântico que ele perdeu. O clipe termina insinuando que ele entrou na água do mar e não saiu mais, mas aí o jovem David é jogado de volta para a praia como se ganhasse mais uma chance de começar tudo de novo e ir atrás do amor da vida dele, sabe? Ok, foi o que eu entendi, pelo menos, tá, galera? Eu não tive estômago de parar pra assistir em primeira mão o clipe dele, não. Você me perdoa, tá bom? Mas foi o que eu vi nas imagens online. Os comentários no vídeo da música do David costumavam ser bastante emocionais, com pessoas contando como elas casaram ao som dessa música, ou como elas adoram cantar ela para os filhos pequenos. Mas aí, depois que o corpo da Celeste foi encontrado no carro do David, alguns comentários que estão bombando no vídeo de Here With Me são: não importa quanto tempo vai levar, né? Muito mais sombrio quando você percebe que ele estava falando sobre esperar ela fazer 18 anos e parece que ele nem conseguiu esperar. Outro comentário: envelhecer juntos? Cara, ela nunca vai envelhecer. Até monstros fazem músicas bonitas. Que mundo maluco que a gente vive. Descansa em paz, garotinha. Outro comentário: um demônio com voz de anjo nunca foi tão real assim. Apesar de muita gente na internet ter 100% de certeza que Here With Me é sobre a Celeste, segundo o David, na verdade a inspiração para a música teria vindo do filme Up, Altas Aventuras. Segundo ele teria ficado muito inspirado vendo a relação entre o Carl e a Ellie, e segundo ele foi: eu queria escrever sobre a relação deles, mas com a Ellie sobrevivendo. No dia 8 de março de 2024, um mês antes da Celeste ser dada como desaparecida, o David lançou o clipe de uma música chamada My House Is Not a Home, ou A Minha Casa Não É um Lar. Na letra, o David diz: olá, eu estou na sua porta de novo. Eu só queria um amigo, mas agora eu estou na cama com você. Eu não sou mais um garotinho. Eu fiz as minhas escolhas estúpidas também. Diga à minha mãe que eu sinto muito. Diga ao meu pai a mesma coisa. Diga à minha irmã que o irmão dela, bem, enlouqueceu. Você não queria se apaixonar. Você não queria se apaixonar. Você tá se cuidando agora. Tá começando a me irritar. Eu achei que eu te entendia. Nunca pensei que você ia perceber que eu tava blefando. Adivinha quem tá com outra pessoa agora? Você bebe e começa a me xingar. Eu disse pra você tomar cuidado com o que diz. Exatamente sobre isso que a minha mãe me alertava. Eu sei que você tá melhor sozinha, querida. Eu queria poder te consertar, mas eu não vou.
Diante da situação que o David acabou se envolvendo, muitas pessoas sentem que essa música já é ele meio que começando a plantar as sementes do "ah, mas se eu fiz algo, foi porque ela fez isso e se pá ela mereceu, hein?" O que é um sentimento muito mais comum do que eu gostaria. Eu sempre acho triste quando o povo arranja desculpa para detestar mais a vítima do homicídio do que o monstro assassino, mas enfim. Em fevereiro daquele ano, no Dia dos Namorados nos Estados Unidos, o David postou um TikTok comemorando o seu primeiro encontro oficial no Dia dos Namorados e muita gente acredita que ele estava falando da Celeste. Ainda em fevereiro de 2024, ele lançou essa música chamada 2016, onde ele canta o seguinte: "Eu não sou mais a mesma criança que eu era em 2016. Eu era jovem, eu era burro, agora eu penso demais sobre tudo. Eu odeio aniversários, eles não significam nada pra mim. Eu não comemoro, então não compre nada pra mim. Eu não mereço, eu estou sangrando de propósito. Eu não me importava com o que você disse quando eu era criança, mas você tentou arruinar a minha vida 1000 vezes e agora olha pra você." Sabendo o que a gente sabe hoje, muita gente achou no mínimo irônico ele estar falando sobre se sentir injustiçado na infância, quando ele supostamente estava se envolvendo com uma criança, e aí ele diz: "Você tentou destruir a minha vida 1000 vezes, me arruinar e sei lá o quê." E aí ele acabou com o corpo de uma criança no porta-malas dele? Como? A parte sobre como aniversários não significam mais nada para ele também intrigou a galera, porque analisando a carreira do David, muita gente acredita que ele era e talvez ainda seja obcecado com um aniversário pelo menos, o da Celeste. Aparentemente ele lançou mais de uma música e videoclipes no exato dia do aniversário da garota em vários anos diferentes, incluindo a música dele que se chama Romantic Homicide, Homicídio Romântico, e ela foi lançada no aniversário da Celeste em 7 de setembro de 2022. A música já tinha sido lançada alguns meses antes, então nesse dia foi o lançamento do videoclipe oficial, e na letra da música o David canta: "Na minha cabeça eu te matei, e eu nem me arrependi. Eu não acredito que eu disse isso, mas é verdade, eu te odeio." E ele canta isso enquanto no clipe ele tá olhando pro corpo da moça que ele amava sem vida na frente dele, ok? Então, assim, música é evidência de crime? Não necessariamente, mas tá esquisito isso aqui, né, menina? Sem uma informação de uma investigação oficial, a gente não consegue saber se o casal realmente tinha um relacionamento, nem quando eles teriam começado a se envolver oficialmente. Tem gente que acha que eles estavam juntos desde 2021, tem gente que acha que eles só começaram a se envolver em 2022. A Celeste desapareceu usando um par de chinelos da Hello Kitty. Essa é a informação que consta no pôster oficial de pessoa desaparecida dela. Ela era obcecada com a Hello Kitty, tudo que ela podia escolher com a estampa da personagem ela escolhia. E aí, adivinha quem do nada começou a adorar coisas da Hello Kitty também? Não que garotos não possam gostar de coisas assim, sabe? Eu, por exemplo, adoro garotos que pintam as unhas. Mas não é possível que sou só eu que tô achando que esse caso tá ficando cada vez mais esquisito a cada segundo que passa, bicho. A foto do perfil do Instagram do David é a Hello Kitty e uma explosão atrás dela. Em um dos vários TikToks que ele postou, o David é visto usando um chaveiro da Hello Kitty pendurado no cinto dele. Uma das amigas da Celeste publicou uma foto que ela teria supostamente recebido da Celeste, e na imagem você não vê o rosto de ninguém, apenas as pernas de duas pessoas, supostamente a Celeste usando o Crocs da Hello Kitty que ela foi vista pela última vez. E ela estava com a mão segurando o chaveiro amarrado na calça de alguém e na legenda ela colocou a Hello Kitty do meu namorado. Muita gente acredita que é o mesmo chaveiro e até a mesma roupa que o David é visto usando nesse TikTok aqui que ele postou. Dá pra dizer com 100% de certeza que na foto é o David e a Celeste? Não. Mas percebe que tá começando a ter coincidências demais pra dizer que algo sinistro não tá rolando aqui? Em um TikTok que ele postou em dezembro de 2024, 8 meses depois da Celeste ser dada como desaparecida e 9 meses antes dela ser encontrada sem vida, o David escreveu no vídeo: "Adivinha quem vai montar skate da Hello Kitty em vez de soltar um álbum hoje?" Na legenda ele acrescentou: "Hello Kitty vem primeiro, eu não faço as regras." Um comentário afirma: "O jeito que ele sabia que ela gostava da Hello Kitty e transformou isso na personalidade dele é nojento." Em um outro vídeo, David aparece com duas pelúcias da Hello Kitty e na tela ele escreveu: "Eu cantando pras minhas Hello Kitties porque elas são as únicas que não me apressam para lançar músicas."
Na legenda ele colocou: quando ninguém estava lá por mim, Hello Kitty estava lá por mim. Em um outro vídeo ele brinca sobre ter arranjado um trabalho extra lavando sapatos, e um dos pares de sapatos que aparecem no vídeo são tênis da Hello Kitty que parecem muito com o modelo que a Celeste tinha. De volta à teoria envolvendo o aniversário dela, tem umas trocas de mensagens de texto enviadas no Discord circulando por aí, e uma das contas envolvidas foi deletada, então a gente só vê o nome usuário deletado, e realmente, aparentemente, tanto no Instagram quanto no Discord, parece que ela era daquele tipo que criava uma conta e deletava, sabe? Mas sei que no dia 7 de setembro de 2022, uma outra pessoa diz feliz aniversário, e o usuário deletado responde obrigada, nenê. Foi dito que o David interagia bastante com a pessoa por trás da conta deletada, e essa conta postou uma foto onde a gente vê a mão de uma pessoa mostrando um anel que poderia ser um anel de noivado e uma tatuagem com tinta vermelha com o nome David escrito. Isso faz muitas pessoas acreditarem que o usuário deletado seria a Celeste, porque a cor e a fonte da tatuagem casavam com o shh que ela tinha tatuado também no dedo e que o David tinha tatuado no mesmo dedo também, lembra? Pois é. Se eles realmente se conheciam desde 2021, o David já conhecia a Celeste muito bem quando decidiu postar o clipe de Romantic Homicide bem no aniversário dela em 2022. E se a namorada dele ser assassinada no clipe e a Celeste aparecer morta no porta-malas dele é apenas uma coincidência, eu deixo pra você aí decidir, sinceramente. Deixa aí o que você acha. No dia do lançamento desse clipe, a Celeste teria completado 12 anos de idade, e isso foi 3 anos antes dela ser encontrada sem vida no carro do cantor David. Em uma entrevista sobre o Itami, o alter ego que aparece nos vídeos dele, o David explica: eu tive essa ideia de fazer o primeiro clipe e introduzir um personagem que eu já estava idealizando fazia um bom tempo. É por isso que você vê ele de venda e com a camiseta ensanguentada, a gravata borboleta e toda essa estética. Eu sou muito fã de anime, eu sou muito fã de mangá, eu queria fazer a minha própria série de mangás. Em um ponto eu estava escrevendo muitos poemas e uma grande parte do meu mangá seria uma versão malvada de mim chamada Itami, que significa dor em japonês, e ele usa essa venda. Ele é basicamente um agente do caos, ele é meio que meu alter ego, e a história do mangá seria que eu era um detetive e tinha essa versão minha do mal que despertava em momentos aleatórios, tipo o Clube da Luta, Tyler Durden. He would commit the crimes that I would have to solve as the detective. So like when I was as the detective, I'd be like solving murders that I'm committing myself. E era só essa história legal, eu não pensei que nada ia sair disso. Essa ideia ficou no cofre por meses e meses, e eu introduzi ela pela primeira vez na tela. Eu tive a oportunidade, através da música, de explorar isso mais um pouco, e com o clipe de Homicídio Romântico as pessoas estavam perguntando tanta coisa que eu fiquei meio, yo, isso é muito bacana. Ninguém nunca teria ouvido falar disso se não fosse pelo videoclipe. E esse Itami realmente aparece em vários clipes do David para dizer que não é ele fazendo as atrocidades e sim o alter ego dele, sabe? E voltando para a teoria das cordas invisíveis, ele diz que tudo de bom tá ligado a ele e tudo de caos está ligado ao Itami. Conveniente, né, David? Em uma entrevista ao programa Genius, o David fala da letra de Homicídio Romântico. Na minha cabeça você morreu, e ele diz: eu não matei ela fisicamente, mas na minha cabeça ela morreu e eu nem chorei. I didn't kill her physically, but in the back of my mind, she died. Muitas pessoas agora acham estranho a ênfase que ele deu de que ele não matou ninguém fisicamente, afinal a maioria dos artistas acharia que era bem óbvio estar se tratando apenas de uma música, mas aí sabendo o que a gente sabe hoje, né, menina? O sentimento geral de muitas pessoas é de que agora toda a carreira do David parece uma grande confissão dos pecados dele, e um comentário online diz: esse deve ser o maior caso de se escondendo em plena vista da história da música. E sim, o clipe foi lançado 3 anos antes da Celeste ser encontrada sem vida, mas tá esquisito, né? Você concorda comigo? Sério, diz aí que eu não sou a única que tá achando isso muito esquisito. O próprio David, numa entrevista, convida as pessoas a interpretar a música dele do jeito que fizer mais sentido pra elas, e ele diz que achou muito interessante quando fãs disseram pra ele que a interpretação da música era tipo: o meu eu do passado morreu e eu nem tô triste por isso, eu nem chorei. O outro álbum do David foi lançado 2 anos antes da Celeste ser encontrada sem vida e um dia depois do aniversário dela. Em algumas postagens ele menciona o mês de setembro, então parece que ele tem uma obsessão com o mês do aniversário dela.
E em uma das músicas desse EP do David, chamada Notes from a Wrist, ele canta lavando as mãos nessa água sangrenta. Eu sinto falta de como eu pensava que era eu e você contra o mundo e agora todo mundo tá contra mim. E aí lembra da informação que os canos da casa dele foram analisados buscando vestígios de sangue? A parte do lavando a mão em águas sangrentas fez o povo pirar. E aí mais uma coisa para adicionar na nossa pilha de coincidências até agora, né, menina? O videoclipe de Rehab foi lançado em 8 de setembro de 2023, novamente o dia seguinte ao aniversário da Celeste, e no clipe a gente vê uma versão animada do David e do Itami, o alter ego dele lutando violentamente. O Itami de repente consegue uma chance com uma garota muito bonita, ele vai pro bar com ela, enche a cara e por algum motivo ele corta fora o braço dela e apunhala ela no estômago, matando ela. Enquanto isso ele canta: estou na festa cheio de arrependimentos, eu acho que eu vou me meter em problemas de novo. Ela se apaixonou pelo demônio de novo, eu preciso tirar ela daqui. Eu não me sinto mais assim. Para a garota que eu costumava conhecer, eu prefiro levar as coisas devagar. Ela pensa que é boa demais pra mim agora, sem lugar na sala pra um palhaço. Um comentário online afirma: isso é doente. Cada música e até a turnê dele é quase como se ele estivesse construindo a carreira inteira dele em volta da obsessão que ele tinha com matar essa pobre garota. E se o David estiver envolvido com a morte da Celeste, eu ainda vou dar o benefício da dúvida aqui, né, do se, eu concordo totalmente, gente. Na música Poetic Vogary, chamou a atenção uma linha bem específica em que o David canta o amor certo no período de tempo errado. E é aquela velha e boa, né, meu povo? Gente que faz coisa distorcida e criminosa sempre quer tentar achar um jeito de passar um pano, dizer que não é bem assim, que é amor verdadeiro, que sei que lá, que ela só nasceu alguns anos tarde demais. Aí porque menina amadurece mais cedo mesmo. Quem nunca ouviu uma dessas, né? Essa gente inventa cada coisa. Na letra ele conta que a parceira decidiu largar ele do nada, e aí ele chama ela de mulher sem coração, consumidora de tempo, vagabunda que me dá dor de cabeça. E aí você decide o que é pior, né? Se essa música for sobre a Celeste, é pior ele estar chamando alguém que na época teria apenas 13 anos de idade de vagabunda ou de mulher, né? Claramente tentando fazer ela parecer mais velha do que ela realmente é, né? A última música do EP do David se chamava Once More e na letra ele fala sobre não conseguir seguir em frente e assim algumas pessoas especulam que o David pode ter se desentendido com a Celeste quando ela quis terminar as coisas com ele, ou talvez ela estava começando a perceber que o que eles tinham era literalmente, supostamente ilegal, e aí ele teria preferido tirar a vida dela em vez de fazer qualquer outra coisa como uma pessoa normal faria. A última postagem que ele fez no Instagram também foi no dia 7 de setembro de 2025, um dia antes da Celeste ser encontrada sem vida, e esse dia deveria ter sido o aniversário de 15 anos dela, mas ela já não estava mais aqui para comemorar, não é mesmo? A postagem que ele fez era anunciando a versão deluxe do álbum dele, mas depois dos eventos recentes parece que eles adiaram o lançamento das músicas extras, porque enfim, né? E, sinceramente, daqui pra frente, pra saber se a gente tá exagerando e caçando pelo em ovo ou não, tem que saber se ele tá envolvido mesmo, viu? Porque se ele for culpado, eu digo, não, não estamos exagerando, procurando significados ocultos, era pra ter exagerado até mais, se duvidar. E aí, mais coisas vindas das profundezas do Discord do David começa a vazar. Um dos moderadores do servidor dele fez uma postagem declarando que eles não sabiam a verdadeira idade da Celeste e muito menos que ela era uma pessoa desaparecida. E teve gente que achou que era a equipe do Discord, assim, a empresa Discord se pronunciando, mas não, eram os moderadores do servidor do David, ok. Em março de 2023, um ano antes da Celeste ser dada como desaparecida, no próprio servidor do David já tinha essa conversa de como era esquisito que ele só adicionava garotas menores de idade no servidor dele. Tá bom, Drake? Uma outra garota menor de idade que supostamente conversou com o David postou o print de uma conversa entre eles, onde a gente lê o seguinte: o David manda uma mensagem dizendo: olá, ok, então eu fiquei acordado a noite inteira pensando logicamente sobre você, trabalho, vida, relacionamento, e eu percebi algo que você ia concordar se você visse do jeito que eu vejo. Direto do meu coração, eu te amo muito, 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 mas eu chequei a minha agenda pro resto desse ano e o próximo ano e eu mal vou passar no Texas. Eu acredito que relacionamentos à distância podem existir dentro das condições corretas, tipo você ser capaz de viajar comigo e etc, mas você ainda tá na escola.
Dito isso, eu não gosto de esconder nada de ninguém e eu adoraria ter uma relação pública com alguém, mas do jeito que as coisas estão indo, a gente vai ter que manter segredo ou algo do tipo. Eu quero que você seja feliz, mas você ainda tem tanto para fazer nesses 2 anos de ensino médio e talvez mude a sua visão nisso completamente. E eu esperaria alegremente por você se nós dois estivermos com a cabeça no lugar quando esse momento chegar. Eu quero ainda estar lá pra você e conversar como a gente costumava antes das coisas ficarem complicadas, lol. Eu te amo e me importo com você, e eu quero ter certeza que você não tá sozinha. A gente ainda tá interligado. Poxa, que barra, né, David? Você não pode assumir a sua namorada em público, senão as pessoas vão ligar pra polícia pra reportar um crime contra a criança, não é mesmo? Como será que resolve o problema do David, hein, menina? Várias garotas afirmaram terem recebido os DMs do David flertando com elas quando ele tinha 18 anos e elas tinham bem menos de 18. Então, né, tem gente que tenta defender ele, o povo tá tentando defender ele com uma desculpinha meia boca de e se ela tiver mentido a idade pra ele? Beleza, ele não sabe reconhecer a idade da pessoa de rosto, ele acreditou que uma pessoa de 11 ou 12 anos que ela tinha quando ele conheceu tinha quase 18. Vocês realmente querem me convencer disso? Mas na hora de procurar pra seguir no Instagram, ele só fareja novinha, né, menina? Ele não sabe, ele só sabe. Ok. Mais uma coincidência pra nossa pilha, né? Vamos lá que não acabou ainda não. A suposta conta do David também teria postado no Discord gore melhor que vídeos adultos. Eu costumava ser viciado em assistir vídeos gore. Eu amo gore. Pra quem não sabe o que é gore, é simplesmente conteúdos de violência explícita, coisas saídas de pesadelos mesmo. Então, por exemplo, se nas câmeras policiais no YouTube eles censuram e cortam muita coisa, o gore seria tudo explícito, sabe? Uma das mensagens mais discutidas até agora foi enviada no dia 15 de agosto de 2024 e no servidor do David, um usuário que a gente não sabe quem é, faz esse pedido de música pra ele. Libera aquela com a garota desaparecida, Celeste Rivas Hernandez. O rumor é que a pessoa estaria se referindo à música que tinha vazado, a demo de uma música chamada literalmente Celeste, na letra lançada 4 meses antes da Celeste ser dada como desaparecida. O David canta: então é assim que é não precisar de pra me deixar chapado. Eu amo quando você me abraça, quando você chora. Só por isso, só por isso. Seja minha namorada. Eu quero fazer o cupido ficar suicida. Esses são os tipos de pensamentos que passam na minha mente. Só por isso, só por isso. Eu te amo tanto, querida. Eu adoraria poder acalmar sua mente, mas você só se abre quando tá chapada. Se eu tivesse dinheiro, eu compraria tempo pra gente, só pra ficar junto, só pra ficar chapado. Oh, Celeste, a garota com meu nome tatuado no peito dela. Sinto o cheiro dela nas minhas roupas como cigarros. Escuto a voz dela cada vez que eu respiro. Estou obcecado. Oh, Celeste. Eu tenho medo que você só me ame quando está sem roupa, mas você está tão linda naquele vestido. Sentindo tanto a sua falta, mas enfim. Eu te amo tanto, baby. Eu te amo tanto, tanto. Em uma entrevista, o David conta como ele estudou em casa nos últimos anos do colégio. Ele não tinha muito sobre o que escrever, e ele mesmo fala que as pessoas perguntavam: como que você escreveu essas músicas tão bonitas se você nunca teve um relacionamento? E eu respondi: cara, eu sou um profeta, eu manifestei na minha própria vida. Foi uma coisa profética que eu falava sobre coração partido e amor e todas essas coisas que eu nunca tinha experienciado, mas aí eu vivi elas e foi, eu falei isso sobre mim mesmo 2 anos atrás. Essa entrevista foi até bem recente, então se você fizer as contas, ele tá falando dele na época em que ele liberou o Romantic Homicide e Here With Me. Em junho de 2023, o David aleatoriamente decidiu performar essa música que ele não tinha lançado ainda, e na letra ele canta: eu não me importo com a lei quando eu tô com você. Eu já tô quebrando ela o tempo todo mesmo. Cabelo escuro, pele morena. Eu amo essa melanina, baby. Se você tá procurando por amor, eu acho que eles estão vendendo. Na esquina da rua eu cometi um crime. Yeah. Se você achou pouco até aqui, a gente chega na live que o David fez com alguém que supostamente seria a Celeste. Em janeiro de 2024, 3 meses antes dela ser considerada desaparecida, o David estava nessa cozinha com essa garota que parecia muito nova e, na minha opinião, pelo menos, ela parece muito a Celeste. Ela tá usando óculos bem grandes e um casaco cobrindo uma parte do rosto dela, mas a gente vê o cabelo cacheado escuro para fora do capuz. Eles estão interagindo com o chat e eu não sei o que falaram antes disso, mas no trecho que foi gravado, o David lê no chat: ora pela carreira dele, chat. O David diz: acabamos? A gente acabou aqui? E ela responde: a gente precisa deletar isso. O David fala: moderadores, a gente pode apagar isso, deletar tudo, tudinho.
E assim que a stream terminar, deletar a live também? Delete. Are we, Maz, can we delete all VODs? And then as soon as the stream ends, delete the stream too? Alguém no chat escreve, você vai entrar na lista do Epstein. O David começa a surtar um pouquinho. Em um outro momento ele coloca a mão no ombro da garota, sacode ela de leve e diz, eu te treinei pra lidar com a mídia. Ela diz bem baixinho, não treinou não. O David acrescenta, isso é controverso. No que a garota rebate, é controverso que você criancinhas? E eles caem na gargalhada, aparentemente. I media trained you. No, you didn't. That's controversial. It's controversial of kids. E ela fala no sentido de, você quer falar de coisas controversas? Isso aqui que você fez. O David começa a dizer, ok, a gente vai embora agora. Foi tudo muito legal. Tchau, gente. Beijo, beijo, beijo. E a Celeste, tchau, galera. Apaga tudo, galera. Apaga tudo, apaga tudo. Really good. Okay, It's bye. been a good one. Bye. Bye, guys. Mwah, 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 mwah. Oh my. Delete everything. Delete everything. Everything goes. Everything goes. Everything. E aí você me diz se você acha que isso é realmente o comportamento de alguém inocente que tá super acreditando que a namorada dele tem a mesma idade dele. Então tá bom, então. Pra muita gente, eu inclusa, essa é a prova que o David fez algo no mínimo criminoso, pelo menos, né? Mesmo que ele não esteja envolvido com a Celeste indo parar no porta-malas do carro dele, alguma coisa criminosa ele fez, uma vez que na época dessa live ele tinha 18 anos e a Celeste tinha 13, ok? E aí, veja bem, né? Mesmo que a Celeste dissesse que estava apaixonadíssima e queria fazer coisas íntimas com o David, o que importa é que o David estava cometendo um crime, uma vez que o conceito é de que uma pessoa da idade da Celeste não tem a capacidade de consentir relações com um adulto de forma alguma, ok? Eu já vi que tem político aqui no Brasil que diz que sonha em reduzir a idade de consentimento para 13 anos, porque 14 aparentemente está pouco. Olha, que nojo de homem com discurso assim, sério, que nojo que me dá. Enfim. Nessa outra live, o David aparece com uma garota muito parecida com a Celeste e ela tá usando um capuz da Gap. Um capuz, inclusive, muito parecido com o que a Celeste está usando na foto de pôster de pessoa desaparecida dela. Durante a stream, quando as pessoas perguntam o nome dela, ela responde, meu nome é Celeste. Hi, how are you? Celeste. I've been chilling, just vibing. Tem esse outro vídeo que muita gente acredita ser a Celeste nos bastidores de um dos shows do David usando uma calça rosa. E assim, muita gente não entende porque parece que a polícia sequer chamou o David para conversar até agora. Mas é aqui que as coisas ficam mais complicadas ainda quando a gente conhece a outra Celeste. Sim, a gente tem a vítima do caso, Celeste Rivas Hernandez. E a gente também tem Celeste Herrera, que é essa outra moça que o David conhece e ela tá vivíssima, e essa tem 23 anos de idade, então olha só, né, ele consegue encontrar e se relacionar a gente da idade dele. Que bom, eu acho. Até onde eu sei, no momento ela não fez nenhuma declaração pública sobre o caso, e muita gente diz que se a outra Celeste não tivesse envolvido, era só a Celeste Herrera vir a público dizer, não gente, o David não se envolve com criança, não, sou eu que ele namora desde 2021, 2022, seria bem simples, certo? E agora com essa revelação em cada foto e em cada vídeo que a gente vê, os comentários estão argumentando se seria uma Celeste ou a outra. A live que eu mencionei que eles falam sobre coisas controversas e o David diz deleta tudo, é amplamente aceito que seria a Celeste Rivas Hernandez, baseado na aparência e na voz dela. Online, a Celeste Herrera, a maior de idade, começou a ser chamada de outra Celeste, Celeste substituta e Celeste isca. Ai, gente, sério, imagina ler o povo na internet falando isso sobre você numa situação dessa. Socorro, Deus, o TikTok não tem limite também, viu? Vou te contar. Sobre a fala da Celeste na live, é controverso abusar de criancinhas, muita gente interpretou como, mas você fez isso comigo, então é controverso? Ou, na melhor das hipóteses, ela estaria falando do David fazer isso com outra pessoa, né, outra criança, o que, na minha opinião, não melhora a situação dele em absolutamente nada. Essas aqui são as imagens que a maioria das pessoas concordam ser a Celeste Rivas Hernandez. Em outras fotos, as pessoas concordam que é a Celeste Herrera, a outra Celeste, até porque é bem mais fácil de identificar, uma vez que quando ele posta foto com a Celeste maior de idade, ele até marca o perfil dela no Instagram, enquanto a outra Celeste ele nunca marca e sempre tem alguma coisa cobrindo o rosto dela, coincidentemente, toda vez, né? Ele com certeza deve acreditar que ela tem 18 anos, viu?
E nessa comparação de imagens e vídeos para tentar determinar quem é quem, as pessoas começam a reparar que as duas usam roupas muito parecidas, alguns itens até mesmo idênticos. E nessa live que eu mencionei, muita gente acredita que é a outra Celeste usando uma jaqueta da Gap igual a uma que a Celeste Rivas Hernandez tinha. A gente não sabe se é exatamente, literalmente, o mesmo item, mas o modelo é idêntico, tá? É igualzinho. E aí, quando ele andava com a Celeste maior de idade, ele apresentava ela para todo mundo. Ela não usava nenhum capuz escondendo o rosto, como a Celeste menor de idade sempre fazia. A polícia confirmou que a Celeste menor de idade tinha várias identidades falsas que ela usava para ter acesso a lugares mais 18. E assim, as pessoas que dizem ter visto o David com a Celeste ficaram meio... Eu acho que eu conheci ela, mas como a gente estava num lugar para adultos, eu achei que ela era maior de idade. Muita gente, inclusive, começou a se perguntar se as coincidências de roupa seriam apenas coincidências mesmo, ou se o David estava ativamente fazendo elas usarem as mesmas coisas, justamente para confundir e despistar o povo. Um vídeo ressurgiu no TikTok e nele a gente vê uma garota usando calça rosa com o capuz cobrindo a maior parte do rosto dela e, sinceramente, parece que ela tá se escondendo de alguém. E muita gente acredita que é a vítima Celeste. E agora, em relação às mensagens que dizem, o David tem uma namorada, o nome dela é Celeste, tem gente que diz que não dá mais pra dizer sobre qual das duas ele se referia, ou se o David teria namorado até as duas em algum momento, mas é um fato que tem aquela mensagem no Discord dele que menciona o nome dela completo, Celeste Rivas Hernandez, e se refere a ela como garota desaparecida. Então, eu vou colocar minha mão no fogo e dizer que é quase impossível que pelo menos uma ou duas pessoas, ou talvez até três, que trabalhavam com o David não sabiam que ele é, na minha opinião, um de merda. E os amigos dele também, tá? Quem é amigo de gente assim vira automaticamente suspeito, na minha opinião, também. Viu, Drake? E aí, vamos lá, meu povo. Qual a chance dele ser conectado com duas celestes que são parecidas fisicamente, usam as mesmas roupas e óculos? Uma delas apareceu morta dentro do carro dele e ele não tem absolutamente nada a ver com isso. Sério, seria o azar, o maior azar da humanidade, eu acho, sinceramente. E sendo assim, a teoria da conspiração era de que se alguém acusasse ele de namorar uma garota menor de idade, ele podia rebater com: "Do que você tá falando? Tá aqui a Celeste, gente, ela é maior de idade, olha o RG dela aí". Algumas pessoas consideram a possibilidade dele estar sendo incriminado por tudo isso, e para essa teoria eu digo, o povo gosta de se fazer de burro, né? Tem gente que simplesmente aponta, ok, galera, beleza, mesmo que ele tenha se envolvido com uma Celeste maior de idade, foi a menor de idade que foi encontrada sem vida no carro dele e é com ela que a gente tem que se importar agora, ok? E você acha que a gente acabou por aqui? Não, não acabou não, viu? No próximo vídeo a gente vai trazer mais teorias e mais evidências que o pessoal encontrou online e que me fazem acreditar que os dois tinham um relacionamento que, além de criminoso, era abusivo e violento, ok? Mas por hoje eu vou cortar aqui porque eu não aguento mais, me desculpa. Eu tenho quase certeza que esse é o maior vídeo que eu já fiz no canal até hoje. E se você chegou até aqui e não deixou o seu like ainda, fala sério, né? Ai, gente, sério, toda vez que eu vejo alguém dizendo, e se ela tiver mentido a idade, você não sabe? Ai, como eu queria ter uma foto minha com 13 anos de idade, aliás, com 11 anos, que foi a idade que eles supostamente se conheceram, e eu trazia aqui pra dizer, então você acha que essa pessoa aqui consegue se passar e dizer que tem quase 18 anos e tá entrando na faculdade? Pelo amor de Deus, né, gente? Tem gente que gosta de se fazer de burro. Tem gente que você não precisa ver o RG dela, você só basta olhar pro rosto dela, sabe? A gente também vai falar da teoria de que a Celeste talvez tenha sido abusada por um carinha que ela costumava se relacionar e na cabeça do David isso foi uma traição que ela cometeu. Sério, gente, esse caso é uma das coisas mais pavorosas que eu acho que eu já ouvi na vida. Você achava que o Bentinho era fora de si? Pelo amor de Deus, né? E a gente tá só começando, pelo que eu vi. E até a próxima, você se cuida, se hidrata, se inscreve no canal, ativa as notificações pro YouTube te avisar quando tiver vídeo novo e eu vejo vocês na próxima. Tchau!